O já falecido editor jornalístico William Randolph Hearst, que era muito conhecido nesse meio, investiu uma fortuna em colecionar grandes obras de arte. E um dia ele ouve falar de uma grande coleção de valiosas artes, muitas obras, e ele decide que ele deve adicionar essas obras à sua já grande coleção. O que ele faz? Ele envia o seu agente de confiança ao exterior para que ele pudesse achar essas obras de artes e comprá-las. Meses se passaram e o agente retorna. O William espera ansioso pelas novidades. Porém, o que deixa muito surpreso é a informação do agente que ele havia encontrado essas obras, essas peças, em seu armazém, na sua própria casa. Ou seja, William Hearst já havia comprado essa coleção alguns anos atrás. Essa analogia mostra o que infelizmente acontecia na igreja em Colossos e o que acontece muito nos nossos dias atuais. As pessoas estão buscando por recursos que já têm. E é uma busca intensa, uma busca muitas vezes frenética, é uma busca muitas vezes herética por recursos espirituais que todo crente já possui quando recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, né? E muitas pessoas, nesse afã de conseguir algo mais, de se tornarem mais capacitadas, elas buscam por mais do Espírito. Está muito na moda isso, né? Hoje em dia também, principalmente, né? As pessoas querem se autodenominam cheios do Espírito, querem fazer milagres, querem profetizar muitas coisas, querem ter mais experiências de êxtases, né? Mais visões místicas, mais sinais, mais maravilhas. Muitos buscam uma segunda bênção, mais línguas estranhas, e as pessoas buscam cada vez mais atingir um nível, falar assim, espiritual, né? Entre aspas, mais profundo, ou qualquer coisa que seja dentro dessa busca desenfreada por mais, por algo mais. E as pessoas muitas vezes estão dentro das igrejas e elas esquecem que ter Jesus é ter todo o recurso espiritual que precisamos. Tudo que nós necessitamos se acha nele. E muitas vezes, em vez de acrescentar algo a Cristo, nós devemos simplesmente aprender a usar todos os recursos que os crentes já possuem. Ou seja, tudo aquilo que nós recebemos ao sermos salvos, tudo aquilo que nós somos capacitados, todos os dons nós possuímos nele, em Cristo, né? E é interessante que, avaliando os escritos do apóstolo Paulo, dentro desse contexto da igreja primitiva, no início do cristianismo, o apóstolo Paulo escreveu para várias igrejas do seu tempo. Se nós pegarmos quando ele escreve para os romanos, o destaque da carta é a justificação pela fé, que conduz à total transformação do crente segundo a imagem de Cristo. Segundo a imagem de Cristo, o crente é transformado, né? Já Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve para os Gálatas, ele faz um contraste entre a liberdade cristã e as amarras do legalismo. E é interessante que ele fala para os Gálatas: olha, se nós mesmo, ouvindo um anjo, vos pregue outro evangelho, além desse que a gente tem pregado, que seja anátema, que seja maldito, né? Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo frisa a alegria suprema, produzida pelo bem-estar espiritual em Cristo, e esse bem-estar espiritual ele não tem relação muitas vezes com as adversidades, porque a vida cristã nunca foi prometido que seria um mar de rosas, uma facilidade, ou nós não teríamos nenhum tipo de problemas. Tudo isso Paulo vai escrevendo, e também escreve aos Efésios, ressaltando da união mística com Cristo, a restauração de tudo através do cumprimento e do mistério da vontade de Deus, né?
Já para os Colossenses é a carta que nós temos avaliado, esses 2 primeiros capítulos, a grandeza de Cristo por ser Ele o cabeça de toda a criação. O que para o crente já tem que ser suficiente, já tem que resolver todos os problemas relacionados à nossa lealdade com Cristo, né? Nós devemos, como crentes, devemos nos agarrar à suficiência de Cristo, nunca tentando acrescentar nada a ela, nem retirar nada dessa suficiência. É interessante que aqui no capítulo 2 de Colossenses, o apóstolo Paulo fala que nele, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Cristo. Também lá no versículo 9 ele fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é divino, Cristo é Deus, Cristo é 100% de Deus. Também no versículo 10 ele fala que nele, em Cristo, nós somos aperfeiçoados, nós somos capacitados a cada dia a sermos mais maduros, mais competentes na fé. E um texto muito bom, muito interessante, que o apóstolo Paulo escreve para os romanos, está em Romanos 8 do 35 ao 39, eu vou ler aqui na minha Bíblia, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. E ele continua: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele continua nos 2 versículos finais: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem qualquer coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja de Colossos estava sendo gradativamente afastada deste amor profundo que ela deveria ter por Cristo. E ela estava sendo afastada de Cristo por ensinos que salientavam, a gente pode ver que eles salientavam a hierarquia de poderes angelicais. E eles afirmavam, os falsos mestres afirmavam que Cristo era um desses poderes. E diferente do que o apóstolo Paulo falava e do que tudo aquilo que a gente aprende na Bíblia, eles afirmavam que Cristo não é Senhor e não é Criador desses seres e nem das pessoas. Os falsos mestres gnósticos da heresia de Colossos faziam dos poderes angelicais objetos de adoração. Eles prestavam culto a esses seres, roubando de Cristo a posição exaltada e sem comparação. Nada diferente dos nossos dias atuais, porque as pessoas hoje buscam por várias e várias experiências, vários deuses a seu modo, a próprio gosto, e esquecem de Jesus, né? Sendo tão profunda a vida de Cristo, eles procuravam alguma explicação para isso, né? As respostas dadas pelos próprios falsos mestres é que haveria nessa esfera desconhecida muitos íons, ou seja, poderes angelicais, e que Cristo deveria ser um deles, provavelmente, né? E não era necessariamente que Cristo fosse um deles, ele fosse de uma ordem mais elevada, um dos mais poderosos, quanto menos fosse Deus, apesar de talvez que até ele demonstrasse vários atributos de Deus. Muitos desses falsos mestres gnósticos negavam a humanidade de Cristo. Outros até admitiam que Cristo tinha algo de criador, mas eles limitavam a sua criação a essa terra, sobre o qual ele teria assumido como uma presidência, como um Deus, com D minúsculo, né? Ao contrário dos gnósticos, desses falsos mestres,
Cristo é apresentado aos Colossenses como tendo a primazia em todas as coisas. E a gente pode ver aqui no primeiro capítulo, né? Aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo fala que ele é a imagem do Deus invisível. Se a gente for aqui no versículo 16, Cristo é o agente da criação. E no versículo 17 ele é apresentado como sustentador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E ele também é acrescentado como o cabeça da igreja, né? Cristo também tem a primazia, aqui nos versículos 21 e 22, ele tem a primazia da reconciliação. E o apóstolo Paulo fala: e a vós outros também, que outrora éres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo vive em nós como a nossa esperança de glória. Isso está aqui no versículo 27. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, esperança de glória. Cristo também é apresentado aos Colossenses como tendo a primazia na sabedoria e no conhecimento. Isso está aqui no capítulo 2, nos versos 2 e 3, né? No verso 3 ele fala: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, né? Cristo também é comparado com aquela falsa filosofia humana, né? Essa falsa filosofia humana que não se conforma com a grandiosidade de Cristo. E por isso ela é chamada de vã, vazia, sem nada a acrescentar à supremacia, à grandiosidade da obra de Cristo. Cristo tem também a primazia na observância religiosa. É o que fala aqui nos versículos 11 a 13, que o apóstolo fala que nele nós estamos vivos. Nele nós estamos vivos. Cristo também está acima, não tem nenhuma necessidade do falso legalismos e de todos os ritualismos ascéticos. É o que fala aqui no capítulo 2, 16 até o 23. Né? Nós não precisamos nos prender a essas leis, essas regras, essas coisas que eram sombra de tudo aquilo que haveria de vir e agora querem entrar nas vidas dos cristãos em Colossos e tirar toda a glória que era devida a Cristo pelos falsos mestres, aqueles que estavam ensinando coisas vãs, coisas sem efeito, coisas que não acrescentavam nada à obra e à perfeição da vida de Cristo. Como exemplo disso, eu quero contar uma história que eu li no livro, no comentário bíblico do Dr. Russell Champlin, que ele cita, comentando esse texto, ele cita a história de um bode, um animal, chamado bode Judas. E esse bode, né, era um bode muito bonito, um bode alvo, muito elegante, e ele pertencia a uma companhia americana chamada New York Butcher Dress Meat, né? Era um matadouro muito grande que existia na cidade de Nova York no início do século XX, né? E esse bode era um dos empregados, vamos falar por assim dizer. E esse bode começava a trabalhar desde de manhã cedo e trabalhava até a noite. O que ele fazia? Ele escoltava as ovelhas desde o ponto de desembarque, porque chegavam balsas com ovelhas, chegavam carregamentos com muitas ovelhas, e ele ficava de prontidão quando aquelas ovelhas desciam à beira do rio, e ele as conduzia até o local do matadouro. Como uma ovelha é um animal que pode ser guiado com facilidade, que ela é muito mansa, esse bode tinha um grande sucesso o dia todo em sua tarefa. E é interessante que é narrado que ele fazia de 8 a 10 viagens por dia.
Então ele levava uma certa quantidade de ovelhas, ele voltava, chegavam novas ovelhas e ele levava elas novamente para o matadouro. E foi feito um cálculo sobre o tempo de vida desse bode. Calcula-se que durante a sua carreira ele guiou 4,5 milhões de ovelhas para a morte. Ele era um guia muito sedutor, muito atraente. Assim também a sedução feita pelos líderes da igreja, muitas vezes, contradizem ao evangelho com suas vidas e suas crenças indignas. Tornam-se líderes sedutores, mas, porém, esses líderes são destruidores. É o que estava acontecendo, é o que estava acontecendo na igreja em Colossos e é o que muito se acontece hoje em dia, né? Aquele líder, aquele que se faz a si mesmo o centro da atenção na igreja, ao invés de exaltar a Cristo, já começou a desviar as ovelhas e a levá-las para o matadouro. É engano, é engodo, é falsa doutrina, é falso mestre, é aquele que leva para a destruição. O evangelista Mateus, escrevendo aquilo que Jesus falou para os fariseus, aqui em Mateus 23, 15, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, mascarados, porque rodeiam o mar e a terra para fazer prosélitos, e uma vez feito, os tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, vocês são guias cegos. Vocês são guias cegos que estão correndo atrás de ovelhas, correndo atrás de seguidores, e uma vez que vocês conseguem captá-los, vocês conseguem trazê-los para si, vocês os transformam em filhos do inferno 2 vezes mais do que vós, porque vocês já são filhos do inferno. Essas palavras são do próprio Cristo. Vocês são guias cegos que comem o mosquito e engolem o camelo. Vocês são guias cegos que comem o mosquito e engolem o camelo. Concluindo essa nossa breve reflexão sobre esse tema, a gente conhece muito bem a história do jovem rico que rejeitou a Cristo para se apegar às suas riquezas. É um texto bem conhecido que está lá em Lucas 18. Lucas 18, eu não vou ler todo o texto porque ele é muito conhecido, do 18 ao 23. Fala de certo homem de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele replicou: eu conheço todos eles e pratico desde a minha mocidade. Então Jesus fala para ele: ok, muito bom. Então vai, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Assim como aquele jovem rico, muitos hoje em dia têm rejeitado a Cristo, sendo seduzidos pelas riquezas deste mundo. Quando eu falo riquezas desse mundo, é um universo muito abrangente. É muito grande o poder sedutor das coisas que nos cercam a cada dia. Não estou falando só de riquezas materiais, bens materiais, mas tudo aquilo que nos afasta de Deus, por mais simples, por mais prazeroso, por mais bem intencionado que às vezes nós podemos estar, é o poder das riquezas que nos afastam de Deus. Nós somos seduzidos e muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos deixamos a seduzir por essas coisas. Eu faço uma pergunta para você e para mim. Você está descansando e confiando na suficiência de Cristo? É essa pergunta que o apóstolo Paulo fez para os colossenses. Cristo tem a primazia
na tua vida. Se você tem a Cristo, se você já está descansando em Cristo, você tem agradecido por sua plenitude, por seu sacrifício real, por seu sacrifício verdadeiro, ou você está vivendo a vida como se fosse uma mera obrigação, Cristo ter feito isto por você e por mim, e a tua vida está indiferente com todas essas coisas? É uma pergunta. E eu também pergunto para aquele que talvez ainda não confiou em Cristo, mas está confiando muito nessas falhas enganosas e ineficazes da sabedoria humana. Muitos confiam em rituais religiosos. Muitos desses rituais não têm uma significação nenhuma. Muitos confiam em algum tipo de experiência mística criada, muitas vezes na sua própria mente, e não precisa nem ter relação com a realidade, mas a minha mente é criativa e ela me faz querer viver uma realidade que só existe dentro da minha mente e me afasta cada vez mais de Cristo. Talvez você tenha até pensado que muitas vezes a autorrenúncia, o meu autoflagelo, o meu sofrimento, que eu mesmo imponho a mim, de algum modo vai poder ganhar o favor de Cristo. Eu não preciso talvez confiar em Cristo, mas eu posso ganhar o favor de Deus através de uma vida de renúncia, uma vida de autoabnegação, uma vida de sofrimento, uma vida de limitações. Se este é o seu caso, ponha tudo isso de lado com uma simples fé de uma criança e abrace o Cristo ressurreto como seu Senhor e Salvador. Não tem outra maneira. Não tem. Não há outro nome. Só Jesus pode lhe dar completa salvação, completo perdão e completa vitória. Essas coisas nós só achamos em Cristo. É o que o apóstolo Paulo afirma para os Colossenses. É nele. Nós temos suficiência nele. Nós somos criados nele. Nós somos aperfeiçoados nele. Tudo que nós precisamos, seja na dimensão espiritual, seja no presente, seja na eternidade, nós somente vamos encontrar em Cristo. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Nunca teve, nunca existiu outra maneira de nos achegarmos a Deus, de nos reconciliarmos a Deus, de sermos tirados daquela situação de escravidão que vivíamos, sob o domínio do império das trevas, e sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. Não tem outra maneira a não ser através de uma confiança genuína e uma fé verdadeira em Cristo. Se você já entregou a sua vida a Cristo, você já tem tudo. Você já tem todo o recurso espiritual, tudo aquilo que você precisa para agradar a Deus. Em Cristo, é nele que você consegue agradar a Deus. Agora, porém, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, se você não confiou a sua vida aos pés de Cristo, a minha palavra para você é: arrependa-se dos seus pecados e submeta a sua vida a Ele. Renuncie a você mesmo. Renuncie a você mesmo. A vida que Cristo nos promete na eternidade, ela é sem comparação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Cristo, que amam a Deus, que reconhecem a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo adverte os colossenses. A filosofia, o legalismo, o misticismo, o ascetismo são coisas do homem. São coisas do homem. Cristo e mais nada. Ter a Cristo é ter todo o recurso, é ter toda a capacitação, é tudo que precisamos se encontra nele. Que Deus
nos abençoe, nos fortaleça e nos faça ver a cada dia a grandiosidade de Deus sendo manifesta em Cristo Jesus, que dirige as nossas vidas e nos capacita para termos um relacionamento íntimo e real com Ele. Amém.